Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma correção de pé do teste do terceiro trimestre, tá? Então pegue aí o seu pé e vamos acompanhar a correção. Questão número 1. As pirâmides a seguir retratam a sociedade colonial brasileira em duas atividades econômicas. Então temos uma primeira pirâmide aí com 3 segmentos, em que no topo você tem grandes mineradores e autoridades reais. Na camada intermediária, tropeiros oficiais, burocratas, soldados, clérigos, profissionais liberais e pequenos mineradores. E na última camada, escravos. Na segunda pirâmide, menos segmentada, você tem aí senhores de engenho e abaixo escravos e dependentes, tá? Comparando as pirâmides, cite e explique uma diferença entre elas. Senhores, como vocês podem perceber, essas duas pirâmides tratam-se de dois períodos, de dois intervalos aí na história do Brasil, em que a atividade predominante, em um primeiro momento, na primeira pirâmide aí, representada pela mineração, e a segunda pirâmide representa a sociedade açucareira, tá? Eu evito falar ciclo do açúcar e ciclo da mineração, porque a gente não trabalha muito com essa ideia de ciclo, né? Porque dá a entender de que uma coisa começou, atingiu seu pico lá e parou. E, por exemplo, produz só cana, agora entramos no ciclo do ouro. Então, ouro. Agora, ciclo do café. Só produz café, e que, na verdade, isso não acontecia. Tá? Por quê, professor? Porque, por exemplo, durante o chamado ciclo minerador, às vezes a produção de cana dava mais lucro do que a extração de ouro. Entende? Então, o produto ele era o mais exportado, ou era o mais extraído, explorado, mas não necessariamente ele era o predominante. Tá? Nós vemos aí o sobe e desce desses produtos, tá? Mas vamos falar em relação à sociedade, que é o que a questão quer trabalhar aqui com você. Perceba uma diferença, e eu até falei na descrição das pirâmides. A primeira pirâmide ela é mais segmentada, e a segunda pirâmide só tem 2 segmentos aí, que é o senhores de engenhos, escravos e dependentes, tá? Por exemplo, a sociedade açucareira, representada na segunda pirâmide, ela é mais hierarquizada, tá? Ela é extremamente hierarquizada e você tem pouca mobilidade social, pouca possibilidade de alguém mudar de camada, alguém ascender socialmente. Por quê? Porque ela é controlada por um grupo de senhores de engenhos, tá? Que detinham o meio de produção. Eles detinham um latifúndio, no qual aquela confecção no modelo do plantation, então latifúndio, produção, monocultura, voltada para o mercado externo, mão de obra escrava, ok? E aí você tem um grupo de pessoas restrito que conseguem ter acesso a isso. E mais ainda, ter um engenho, que era extremamente caro, tá? Então, ela é extremamente hierarquizada e pouca mobilidade social. Já a pirâmide da sociedade mineradora, ela já tem mais segmentada, então ela é um pouco menos hierarquizada e ela possibilita a ascensão social, tá? Então eu posso ter pessoas de grupos inferiores, grupos mais pobres, grupos da classe média, baixa, que conseguem ascender socialmente. O que eu preciso para ascender socialmente nessa sociedade mineradora, Caio? Encontrar ouro. Tá? Então, uma pessoa poderia encontrar uma grande pepita de ouro, vender essa pepita, ter muito dinheiro, através desse dinheiro comprar escravos e aí começar uma exploração mais estruturada, assim achar mais ouro e enriquecer cada vez mais. Tá? Então, ela tem uma hierarquia mais flexível e possibilita mobilidade social. Questão 2. Alguns moradores daqueles distritos não temeram por danos que recebiam e seguraram as suas casas, famílias e lavouras dos males que os negros dos palmares lhe causavam. Tinham com elas secreta confederação,
dando-lhes armas, pólvora e balas, roupas, fazendas da Europa e regalos de Portugal, pelo ouro, prata e dinheiro que traziam do que roubavam, e alguns víveres dos que nos seus campos colhiam, sem atenção às gravíssimas penas que incorriam, porque o perigo presente os fazia esquecer do castigo futuro. Essa é uma das mais antigas descrições sobre o Quilombo dos Palmares, publicada em 1730 e elaborada por um luso brasileiro que acompanhou de Salvador a sua destruição ao final do século XVII. Qual a importância dos quilombos para as lutas de resistência dos escravos? Senhores, para tratar disso, a gente tem que desconstruir um conceito que durante muito tempo foi discutido na história da passividade do negro, né? A história do negro no Brasil durante muito tempo foi só açoite, sofrimento e dor. Enquanto, na verdade, ela é rica em resistência, é rica em cultura, é rica em várias contribuições que nós temos na sociedade atual que vêm da cultura negra, tá? Então, o negro cooperando para a identidade cultural e social do Brasil, tá? Forma de resistência dos negros. Havia suicídio, então eles se suicidavam para não ter que viver sobre aquele regime da escravidão. E é importante destacar isso porque o suicídio ele é uma perda muito significativa, além da vida do negro, para o senhor de engenho ou para o dono de escravo. Tá? Por quê, professor? Porque o negro ele tem um custo. O escravo ele tem um custo. Então, quando ele morre, é o dinheiro que foi investido sobre ele sendo jogado fora, entende? Então, havia o suicídio, as escravas abortavam, tomavam chás ou faziam alguns métodos abortivos. Por quê? Para que os seus filhos não passassem por aquela situação que eles vivenciavam, destruição de engenhos, queima de plantações, e também a formação de quilombos, ok? Os quilombos eram áreas de resistências, de agrupamentos de escravos, às vezes fugidos, que se reuniam nesse chamado quilombo, que era um lugar onde eles se protegiam, tá? E ali haviam diversos negros, diversos escravos fugidos, alguns libertos que se refugiavam nesses lugares e que servia como luta de contestação à escravidão e também de luta pela liberdade, tá? Vale destacar que a formação desses quilombos não consegue desestruturar a sociedade escravista, mas ela vai ser muito incisiva em combater a escravidão e lutar pela liberdade dos seus, ok? Questão 3. Leia o texto a seguir sobre a economia mineradora no Brasil colônia. Minas Gerais, rural dos anos pioneiros, apresentava feições que contrastavam gritantemente com a economia latifundiária do plantation do litoral. O Surto do Ouro criara pela primeira vez um mercado a centenas de quilômetros da costa para produtos como cachaça e açúcar, até então apenas exportados. A descoberta dos filões de ouro nas Minas Gerais acelerou o processo de interiorização da colônia no final dos 600 e acentuou o movimento migratório em direção ao sul. Cite uma medida da coroa de aumento da arrecadação de tributos na região, no sentido de controlar o contrabando e maximizar suas receitas. Senhores, uma coisa que ele destaca aqui e que é importante a gente discutir é o quanto o surto minerador ele desperta duas coisas. Um surto migratório que desloca o eixo econômico para o centro-sul ou sul-sudeste, tá? E também o desenvolvimento de um mercado interno. Por quê? Até então, tudo que se produzia era voltado para o mercado externo. Com o surto migratório para a região das Minas, e isso porque as pessoas migraram para lá com a tentativa de alcançar uma vida melhor, é importante destacar isso, tá?
que, como a gente discutiu na primeira questão, a sociedade mineradora ela possibilita maior mobilidade social. Então, quando circula a notícia de que descobriram ouro na região de Minas Gerais, pessoas do Brasil inteiro começam a mudar para essa região, pessoas que vêm de Portugal para explorar ouro aqui. E o que isso ocasiona? Um crescimento, um inchaço populacional em cidades que, por exemplo, abrigavam 2.000 habitantes e de uma hora para outra abriga 26.000 habitantes. Não tem estrutura para isso. Cresceu grande desordem, violência, contrabando do ouro, e aí a coroa ela começa a articular para tentar organizar isso. Uma das medidas que a coroa portuguesa toma é a criação da casa de fundição. Era um lugar onde o ouro extraído deveria ser levado, lá ele seria derretido e quintado, tá? Seria tirado o quinto. O que é o quinto, Caio? É o 20%, é um quinto. 20% do ouro extraído seria pago como tributo à coroa portuguesa, tá? E aí, como uma medida de centralizar essa arrecadação, são criadas casas de fundição. Então, as pessoas que extraíam ouro deveriam levar o ouro até a casa de fundição, lá ele seria derretido, tirada a parte da coroa, um quinto, e ele recebia um selo, tá? Um selo que a coroa já tirou a parte dela e aquele ouro pertence àquela pessoa. Se alguém fosse encontrado com o ouro sem o selo, poderia até ser apreendido, tá? E caso a quantidade de ouro não fosse suficiente para produzir uma barra, ela recebia uma autorização de circulação do ouro até que atingisse a quantidade suficiente para produzir uma barra de ouro, tá? Então, um dos mecanismos para tentar evitar o contrabando de ouro é a criação das casas de fundição. E vale até destacar aqui só a questão de curiosidade histórica, desse período que também vem a criação da casa de fundição, aquela história do Santo do Pau Oco. Por quê? As pessoas escondiam ouro dentro dos santos. Nesse período, o barroco mineiro, as imagens de madeira, eles escondiam o ouro dentro das imagens, e aí tinha pessoa com imagem dos santos para lá e para cá, para lá e para cá, até que alguém um dia deixou cair, e aí o ouro vazou, saiu da imagem, e aí descobriram-se que as pessoas estavam contrabandeando o ouro dentro da imagem. Então, por isso, aquela história do Santo do Pau Oco, tá? Só curiosidade histórica para vocês. Questão 4. Diferencie revoltas nativistas e separatistas. Senhores, essas revoltas elas acontecem ao longo do período colonial, tá? E se diferenciam de duas formas. A revolta nativista, ela tem um caráter local, então ela acontece em uma determinada província, ela acontece em uma determinada região e ela tem um caráter de contestação metropolitano. Seja por conta do pacto colonial, seja por conta do não cumprimento da parte da coroa para com os colonos, seja por conta de uma questão política, da nomeação de um presidente de província ou alguma coisa do tipo, tá? Então, nativistas têm um caráter local, contestação da autoridade metropolitana, contestação da coroa, seja por uma questão econômica, tributária ou por uma questão política, ok? E não tem a intenção, isso aqui que vale destacar para vocês, que as nativistas não têm a intenção de se separar do Brasil, tá? A intenção é só questionar alguma medida que a coroa tomou. Mas elas não têm a pretensão de, vamos nos tornar independentes, vamos separar o estado, essa província do Brasil, tá? Já as separatistas, como diz, têm a intenção de se separar do Brasil. É o caso, por exemplo, da Conjuração Mineira, da Conjuração Baiana, ok? Da Conjuração Carioca. São movimentos que acontecem contestando a autoridade da coroa e com um projeto de separação, com um projeto de se tornar uma república, como era geralmente o pensamento desses movimentos, tá? Em relação aos nativistas, vale destacar aqui, mencionar Revolta dos Beckmans, Revolta dos Mascates, Revolta de Vila Rica, Guerra dos Emboabas, ok? Que são movimentos nativistas. Então, nativistas, caráter local, contestação da autoridade metropolitana, seja por questão política ou econômica. Separatista, contestação da autoridade da coroa,
com a intenção de se separar do Brasil, de se tornar um outro país, tá? Ou ameaça à unidade territorial, se é que nós podemos falar disso nesse período. Questão 5. Cite 2 movimentos ideológicos que influenciaram a Inconfidência Mineira. Senhores, movimentos ideológicos que nós podemos citar aqui. Acho que um dos mais importantes é o Iluminismo, tá? Movimento que começa lá na Europa e vai criticar a sociedade do antigo regime, vai defender ideias de liberdades individuais, de autonomia econômica e etc. Tá? Então, o movimento iluminista ele é muito importante, ele vai influenciar a independência dos Estados Unidos, o iluminismo vai influenciar a Revolução Francesa e vários movimentos liberais pelo mundo, tá? E aqui no Brasil ele vai influenciar essas revoltas separatistas, como é o caso da Inconfidência Mineira, como é o caso da Conjuração Baiana, tá? Nós podemos destacar também esse caráter liberal, tá? O ideal do liberalismo ele começa a se espalhar e vai atender a elite capitalista no Brasil, que vai começar a contestar pacto colonial, contestar medidas tomadas economicamente pela coroa, e também podemos citar o republicanismo, tá? Um movimento que daria origem aí a uma república, até porque Minas Gerais, Bahia com a Conjuração Baiana e Rio de Janeiro, quando tem esse projeto separatista, eles visam fundar repúblicas. Então, o republicanismo é um pensamento uma corrente ideológica que está no imaginário popular brasileiro, tá? E o desejo de se tornar república, o que só vai acontecer no final do Segundo Reinado, lá em 1889. Beleza? Então, vamos para a questão 6. Fica atento aí, ó. A Reforma Protestante rompeu com a unidade cristã existente na Europa e deu origem à reforma religiosa na Igreja Católica, a chamada Contra-Reforma. Cite 2 medidas da Contra-Reforma para conter o avanço protestante. Senhores, a Reforma Protestante ela começa lá em 1517, liderada pelo Martinho Lutero, que deu origem ao luteranismo. Vale destacar que não foi o Lutero que começou o movimento de reforma. Outros reformadores vieram antes dele, como o John Hus e o John Wycliffe. E o luteranismo foi um movimento que deu certo, tá? E aí ele inspira calvinismo, anglicanismo vai surgir na Inglaterra, o anabatismo, e esses movimentos vão contestar a Igreja Católica. A gente pode definir aqui a Reforma Protestante como uma quebra do monopólio católico sobre o cristianismo. Por quê? Vão surgir novas vertentes de cristianismo, tá? E esse conceito reforma também vale destacar que não havia uma pretensão de criar uma nova religião, tá? Porque ainda é cristianismo, mas reformar os princípios da Igreja Católica, tá? E aí vamos à questão, ela pede a você que cite 2 medidas da Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? A reação da Igreja Católica ao movimento da Reforma Protestante, tá? Então vamos destacar a convocação do Concílio de Trento, na qual fica estabelecido a criação de seminários para padres, que é um seminário de formação, porque havia uma corrupção moral muito grande no clero por conta da compra de cargos eclesiásticos. A criação do Index, que é aquela lista de livros proibidos, na qual os católicos não poderiam ler. E pasmem vocês, aqui no Brasil, o Index ele existiu até 1966, tá? Então percebam quanto tempo depois da Reforma Protestante ainda existiu o Index aqui no Brasil, tá? Reafirmação do poder papal, então reafirmação da autoridade do Papa como representante de Deus, a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas, tá? Que serão responsáveis pela expansão da fé católica pelo mundo, pelas terras a conquistar, e aí no caso com a expansão marítima, América, África e Ásia, ok?
E eu acho que é isso. Ele pede só para você citar 2 medidas aí, dessas que eu listei para vocês. Questão 7. Tem um meme, né? Então o Senhor sabe bastante sobre o iluminismo. Conte-me mais. E a questão pede a você, cite 3 características do iluminismo. Senhores, característica do iluminismo, falei aqui em breve um pouco da descrição do iluminismo, é um movimento que surge na Europa, contestando, ao mesmo tempo ali que está começando a se formar essa idade moderna, contestando tudo que vinha antes, o homem enxergando a si mesmo de uma forma diferente, enxergando o mundo de uma forma diferente e enxergando a sua relação com Deus de uma forma diferente, tá? Então, uma das características que a gente pode destacar é o racionalismo. O homem começa a pensar de maneira racional, ao contrário do que acontecia na Idade Média, com o pensamento teocêntrico, muito religioso, carregado de justificativas religiosas, divinas, as coisas acontecem porque Deus quer e etc. Esse movimento começa com a Renascença, através do racionalismo, e se expande aí com o Iluminismo. O Iluminismo, ele vem com a ideia de esclarecer o pensamento, esclarecer as ideias, ok? Tirar o homem daquela obscuridão que foi a Idade Média e esclarecer a sua mente através da razão. Então, acho que o racionalismo e o cientificismo, tá? O estudo da ciência, há uma frase que diz, né, acho que foi o Galileu quem disse, que Deus escreveu 2 livros, a Bíblia e a natureza. E cabe ao homem, por livre e espontânea vontade, chegar a Deus através da interpretação desses 2 livros. Então eu posso chegar a Deus através da Bíblia, mas eu posso reconhecer Deus através da natureza, através da sua criação, tá? E aí os estudos científicos a respeito da natureza também vão surgir com muita força. Importante, a crítica à sociedade do antigo regime, ao absolutismo monárquico, aos privilégios feudais, à autoridade da igreja, o iluminismo vai criticar bastante, tá? Pode até se colocar como um movimento anticlerical, porque ele vai contestar o poder da igreja nessa sociedade, como ela dita as regras. Então, são aí para vocês algumas características do iluminismo e ele quer que você cite 3 dessas que eu falei, ok? Questão 8. Na Inglaterra, por volta de 1640, a monarquia dos Stuart era incapaz de continuar governando de maneira tradicional. Entre as forças sociais, que não podiam ser mais contidas no velho quadro político, estavam aqueles que queriam obter dinheiro, como também aqueles que queriam adorar a Deus, seguindo apenas suas próprias consciências, o que os levou a desafiar as instituições de uma sociedade hierarquicamente estratificada. E aí vem a questão, quais foram as consequências da Revolução Inglesa para o quadro político do país? Senhores, revoluções inglesas, nós estamos falando aqui da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa, tá? Revolução Puritana, que vai lá tentar desarticular o absolutismo dentro da Inglaterra, tá? O parlamento, que era composto pela burguesia e pela nobreza feudal, entram em conflito com o rei na Revolução Puritana. Então, geralmente, quando aparecer questões relacionadas à Revolução Puritana, vai estar relacionado a isso, tá? Conflito entre o rei e o parlamento, que era composto pela burguesia. A burguesia deixa de apoiar o rei, a burguesia deixa de sustentar as regalias que aquela monarquia tinha, tá? O rei começa a tentar criar impostos que não são aprovados pela burguesia e aí começa a Revolução Puritana, que teve um caráter mais violento. O rei é morto, é proclamado uma república puritana que foi liderada pelo Oliver Cromwell, tá? Depois há a restauração Stuart, e aí os Stuart, a monarquia é restaurada da família anterior, que estava no trono, e na tentativa de restaurar o absolutismo, ocorre então uma nova, como posso dizer,
um movimento de contestação, que é a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, menos violenta, menos sangrenta, tá? Vai impor que o rei assine a Carta de Direitos, a Bill of Rights, tá? Na recusa de assinar, sai o rei, eles chamam a filha dele, Isabel, e o seu marido, Guilherme de Orange, para assumir. Maria e o Guilherme de Orange para assumir, desde que eles assinem a Carta de Direitos. Na assinatura da Carta de Direitos, há uma submissão clara do rei ao parlamento inglês, tá? Por quê? O exército da Inglaterra passa a ser o exército do parlamento. Então, é o parlamento quem controla o exército. Os poderes do rei ficam extremamente limitados por uma Constituição. Então, como a questão pergunta aqui, como consequência política, eu acho que a gente pode instaurar o fim de uma monarquia absolutista e a instauração de uma monarquia constitucional, ok? Além de colocar a burguesia no poder. Por quê? O parlamento composto, em sua maioria, pela burguesia, ganha muita força, tá? Então a burguesia passa a ter muito poder e que, no poder, ela começa a preparar a Inglaterra com o pensamento capitalista, o desenvolvimento econômico para a ocorrência da Revolução Industrial, tá? Então a Revolução Gloriosa, ela é um dos fatores que condicionou a Inglaterra a ser pioneira na Revolução Industrial. Quando vocês estudarem esse evento, vocês vão ver que a Revolução Gloriosa é relatada como um fator sine qua non, vou usar aqui o meu latim com vocês, um fator sine qua non, ou seja, sem o qual a Revolução Industrial não aconteceria. Porque a burguesia preparou a Inglaterra para que a Revolução Industrial acontecesse. A Revolução Gloriosa, e aí a gente praticamente já explicou a questão 9, ocorrida na Inglaterra entre 1688 e 1689, interrompeu o reinado de Jaime II e colocou no trono o príncipe da Holanda, Guilherme de Orange. Entre os fatores que levaram à Revolução estão as lutas entre o poder real e o parlamento. Olha aí o que eu falei para vocês, ó. Quando cair questão sobre revoluções inglesas, conflito entre o rei e o parlamento. Então fiquem atentos a isso. A necessidade de superação do absolutismo e lutas religiosas. Por que se chama Revolução Gloriosa? Bem, gente, esse movimento se chama Revolução Gloriosa porque foi um movimento mais pacífico, não houve derramamento de sangue, como aconteceu na Revolução Puritana, e houve a vitória da burguesia nesse movimento. Por isso, uma Revolução Gloriosa. Número 10. Como podemos explicar o ato de navegação feito por Oliver Cromwell? Ok? Oliver Cromwell, que liderou a fase puritana na Inglaterra, o que nós chamamos de República Puritana. Então, após a Revolução Puritana, os burgueses vencem e Oliver Cromwell, que liderava o movimento, assume o governo durante a República Puritana. Tá? O que vale destacar sobre o ato de navegação? Ele estabelecia que o comércio feito com a Inglaterra e outros países deveria ser feito por navios ingleses. Como assim, Caio? Por exemplo, se a Inglaterra vende um produto para outro país, somente a Inglaterra pode fazer essa venda, esse transporte, tá? Então a Inglaterra pega o produto e leva até o país, ok? Ou, caso contrário, se algum país estivesse vendendo para a Inglaterra, somente aquele país poderia fazer o transporte para a Inglaterra. Estariam autorizados a entrar na Inglaterra, ok? Alguns países, como não tinham uma marinha consolidada, eles acabavam alugando navios de outras nações, tá? O que faz com que a Inglaterra ela fortaleça a sua marinha. Porque já que aquele país não tem navio, ela não deixa que outra nação entre na Inglaterra. Então, quem vai trazer do outro país para a Inglaterra? A própria Inglaterra. Ok? Então, o ato de navegação estabelecia. Inglaterra comercializa com a Espanha. Então, a Inglaterra leva o produto da Inglaterra para a Espanha. A Espanha vai vender produto para a Inglaterra.
A Espanha não tem, digamos, navios. Ela pega navios portugueses. Portugal não entra na Inglaterra. Por quê? O comércio está sendo feito entre Espanha e Inglaterra, ok? Então, somente navios espanhóis poderiam levar os produtos até a Inglaterra. Já que a Espanha, na nossa suposição aqui, não tem navios para isso, então a Inglaterra se encarrega de fazer esse transporte, tá? Isso faz com que a Inglaterra consolide a sua marinha, estabeleça a hegemonia da marinha inglesa no cenário internacional, porque ela vai construir cada vez mais navios e fortalecer a sua marinha, tá? Então, o ato de navegação, acho que uma das consequências para a Inglaterra é isso, a consolidação da marinha inglesa como a rainha dos mares, tá? Beleza, senhores? Então, nós encerramos por aqui. Desejo a vocês um bom teste e bons estudos.